Sim, estou só aguardando o pessoal chegar para a gente deliberar qual a melhor forma de... Como nós vamos encaminhar isso para os colegas. Nós vamos ter que formatar um documento, formar um documento e aqui, né, essa reunião aqui, essa assembleia, nós temos que deliberar qual vai ser a melhor forma. Coletivo e na região em grupos, pela Anfema, ou essa proposta do Antônio Melo, coletivo aqui pela Anfema e passar para o Estado, para o colega, para o nosso representante do Estado, para que ele leve para os colegas e faça aquela triagem e quem tiver interesse de entrar na pequenas causas lá, entendeu? Que aí não vai ser Anfema, vai ser individual, cada um vai lá com o seu processo, o laudo vai estar na mão dele, ele vai lá com o laudo, a presença e entra em pequenas causas, certo? Ou, então, vou ter... Estamos todos aqui, né, pessoal? Acho que já dá para deliberar. Entenderam direitinho, pessoal, quais são as propostas aqui? Eu posso fazer a defesa da minha? Opa! Mas levante lá. Levanta. Pega o microfone. Aqui é pequeno, aqui todo mundo escuta. Professor, senhor, manda. No bando, né, em casa, que tem 2 mulheres, toda a votação na conta, 2-1. Primeiro, Meu amigo, por que eu defendo da causas especiais? Considerando que o valor, eu acredito, o levantamento não atinge 37 mil e uma fração que é do salário. Como uma ação leva de 3 a 5 anos, o salário vai ser reajustado, eu acho que em maio, para 700 e pouco. Aí vai aumentar mais um pouco. E o nosso, claro, não vai aumentar tudo isso. Então, acredito que pequenas causas. Segundo, o valor de R$600, mesmo dividido, vai ser um impacto muito grande. Vão dizer, Anfema, eu vou me desfiliar da Anfema, que já quero se desfiliar. Se eu disser que o custo de um processo vai ser 150, mas eu não dou, tem louco. O que mais tem advogado papa precatório. Lá a gente tem os 4, amigo, tudinho, especialista e só trabalha em precatório. Tem ação, tem. Teve uma até que disse, vamos pegar o resíduo do FGTS. Aí entraram, tem colega que tinha 17 mil, outro 6 mil. Não, só quero 10% do que você vai receber do resíduo do FGTS. Ninguém sabia mais disso. E muitos colegas tinham, ela só pegou 10%. E advogado, escritório aqui de Brasília. E foi no Estado fazer isso. Então, é um impacto muito grande. E, segundo, pela experiência que eu tenho com 3,17, eu resolvi fazer um grupo, pensando que coletivo eu poderia sensibilizar o juiz, e os outros colegas entraram individual. Eles já receberam. O meu empacou mesmo. Toda vez um colega tinha entrado com outro processo individual e entrou em grupo. Daí o juiz analisa e manda retirar, excluir um processo. Leva 30 dias para cada um processo, 30 a 60 dias para tramitar, sair de novo. Aí para poder fazer desentralhamento daqueles documentos e tal, daquela pessoa. Então, é um problema que, primeiro, já tem os colegas que estão ganhando. Se entrar em grupo pela Anfema, vão dizer, o da Anfema está atrasado. E eu te disse que se você entrar pela Anfema, tu não vai ganhar. Então, a minha preocupação, que estou desde a fundação da Anfema, é arranhar a imagem da associação, fortalecendo aquele grupo que é contra. Então, por isso que é preferível a gente blindar ela, para não entrar nesse contexto de... Agora, do coletivo, tudo bem. Do coletivo, não sei qual vai ser o custo para cada associado, mas se eu for dizer o custo, se for, por exemplo, 150, eu vou dizer, talvez eu já pago a Anfema e não tenho nada. Eu ganhei aquela caneca. E eu ainda pagar 150, aonde tem advogado que não me cobra nada, vai cobrar só por aquilo que eu for ganhar. Então, é de se refletir. A minha preocupação é com isso. Eu já estou lidando com esse negócio de processo há um bocado de tempo. E eu não consigo receber, porque eu acredito sempre no coletivo e toda vez. Aí tem colega que goza comigo, porque, olha, se não quiser entrar individual, agora está penando para receber. E a preocupação maior é com o valor, só isso. Que o colega, uma parte que vocês conhecem, acompanha você nas operações, e o Pará é coração de mãe, recebe todo mundo, é o laboratório, pelo menos o que o Ministério dizia, é o laboratório que a gente tem, é o Pará. Se não der certo no Pará, não tem canto nenhum. Então, por isso que
para essa questão dos servidores que já estão sufocados, com um salário lá embaixo, tá? Vendendo a alma, como te disse, para a agiota, e eu chegar e dizer que ele vai pagar 150 pelo direito que ele entende que tem, é muito difícil a gente poder ter argumento. Como eu vou convencer esse colega tirar do bolso, que ele não tem? Ele vai querer me pedir, eu também não tenho para emprestar, para pagar. Ainda tem que pagar 10% para o advogado de tudo que ele ganhar, vai ser difícil. Então, a preocupação é essa, entendeu? E é preferível isentar, a associação ser o guarda-chuva, orientador, como proceder, perdeu lá, não, mas você tem um coletivo em Brasília, sabe? São de estratégia, né? E sem poder estar arranhando. E a outra preocupação é o coletivo, que vai, o advogado, ele já sabe, ele vai sentar escritório em qualquer canto, contanto que tenha número de servidor suficiente, que ele vai receber, é claro, os 10% e quase aquele valor. E esse cara some, com todo respeito, mas vai sumir. Aí você fica lá, o colega que entrou com processo, o nome dele vai estar cobrando de mim, não, FEMA que tem que dar o dinheiro. Eu digo, eu não consigo local advogado, consigo encontrar ele. Eu já fui na justiça e peguei o processo, está lá, está dizendo, é uma dor de cabeça. Faz uma conta rápida aí. Tá. Vamos que entra 500 associados a 600. 1.000 associados são 600 mil. Não, Se for 600, né? 300 mil, cara. Um do escritório até no Paraguai. Acho que teve um advogado nosso, João Araújo, ele sentou no escritório em Miami. Numa tacada só, ele levou 1 milhão e pouco naquela época. Isso é bom. Tá bom, a defesa que eu faço, tá bom? Em prol da associação. Talvez seria melhor o advogado da associação, sem custo nenhum, talvez, coletivo. Escuta, nós já elegemos o Erasmo, nosso representante oficial? Não, o Erasmo está. Até então, a reunião ontem foi com o Fernando, e justamente quando nós colocamos o seguinte: o Fernando teve um porquê de ser um advogado específico da área, entendeu? O Fernando, você fala de São Paulo? É, o Fernando. Então, agora é o seguinte: aqui eu sou mais verado. Pode ir lá para frente, nós vamos votar já. Eu também. Que você vai ser o nosso representante legal. pessoal, então Erasmo, vem aqui fazer a colocação, que até isso foi conversado, Erasmo com o Fernando, nós conversamos isso, entendeu? Então. Se seguir o raciocínio do O representante da FEMA. Pois é, Não, é da FEMA, mas também pode trabalhar com servidores. Essa ação. Nessa ação aí, sim. Então, Porque esse caso aí do INSS, do doutor Fernando, que tem a especialidade dele é com o INSS. Então, por isso que ele está entrando nessa parte aí do INSS. Agora, no restante, na parte... As outras causas também, né? Aí ele vai atuar nessas outras causas também. Eu deveria estar olhando aqui o que eu vou Mas, falar. em princípio, inclusive até tem uma ação lá pronta, que seria uma ação coletiva, e tem vários grupos no IBAMA, de quem não é associado também, para buscar a correção do ticket de alimentação. Tem 4, 5 anos aí, sem correção. E todas as ações da justiça foram negadas, dizendo que a justiça não pode, a justiça considera como aumento salarial, se for aumentar o valor do ticket de alimentação, e nega para todo mundo. Eu entrei com essa ação, preparei a ação coletiva lá, estou brigando com umas aí, alegando que a lei do MOB, que criou o ticket de alimentação, está dizendo que a própria lei está dizendo que esse valor tem que ser corrigido de acordo com as regionais do Brasil aí. Quando for aumentando, se aumentar mais o Tocantins, aumenta o índice maior lá, mas tem que ser acompanhado mês a mês.
e não está sendo feito. Eu estou usando essa lei, dizendo que é para corrigir o valor e não para aumentar o salário. Então, é uma questão que está pronta, só falta dar a assinatura lá. Eu vou atuar em nome da associação, mas é um direito coletivo também. Não vou cobrar nada. Eu estou sendo pago pela associação para fazer essa ação. O que pode acontecer também é que com essa ação eu posso entrar em nome da associação e cobrar só no final o percentual aí. Eu acho que isso seria o mais hoje, na classificação financeira do pessoal, seria o melhor, né? Ele cobrar no êxito. Cobrar com êxito. É o contrato de risco. Meu amigo, se eu ganhar, eu tenho tantos por cento. Se eu perder, eu perdi junto. Normalmente ele faz assim. Todas as ações. Sim. Porque eu tenho um contrato com a associação, onde diz isso, é para defender os direitos. Mas então por que foi contratado outro advogado, gente? Não foi contratado. O Fernando é especialista na área do INSS. Pois é, Previdenciário. Deixa eu só falar. Ontem eu coloquei isso para vocês, o Erasmo não estava presente. Essa questão de você fazer, nós somos estatutários, não temos absolutamente nada a ver com o INSS. Aí que é o doutor Fernando. Não, aí que está. O que ele está propondo, eu vou discordar como servidor, eu vou discordar como advogada, não. Sim. Ele está propondo fazer uma ação administrativa, pleiteando que o INSS reconheça que o IBAMA tem direito à insalubridade e periculosidade. Isso. Eu, no meu mais leito entendimento, te digo que o INSS não vai se pronunciar contra algo federal. Não vai. Entendeu? Eu estou dizendo, se eu estivesse aqui com ele, eu diria. Por quê? Porque se fosse isso, nós já teríamos, pelo amor de Mas Deus. quem pediu? Alguém já pediu? Não, é isso que Alguém está, pediu? é essa a proposta do advogado. Sim. Então, eu não entendo. Nós não podemos fazer um pré-julgamento aqui, gente. Calma, pô. Nós estamos voltando a essa discussão novamente aqui, que já havia passado esse momento. Não, mas aí nós vamos eleger o Erasmo. Não. Então nós precisamos voltar à discussão desse tema. Vamos ver, cara, nós podemos fazer a discussão da seguinte forma. Gente, tudo que foi proposto. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o Fernando e falar, Fernando, vamos fazer com o Erasmo os 3 processos. Veja bem, então vamos discutir mais essa questão. Nós temos que entrar no INSS com o nosso laudo, nós temos que ouvir o INSS. Nós não podemos fazer um pré-julgamento aqui e falar, ninguém vai aceitar. Calma aí, gente, por que não? Alguém pediu? Não, nós vamos apresentar o processo. Nós temos que abrir o processo, colocar os nossos documentos, pedir uma análise ao nosso processo e depois eu falo, pô, gente, ó, negaram. Aí sim, negaram. Agora nós temos que pedir. Que o INSS vai negar. Então vamos fazer Nós temos que partir da discussão que é o seguinte, pessoal, só para o GP, pessoal, acho que a discussão tem que ser o seguinte, o Erasmo que representa a associação hoje, então a discussão tem que ser essa, para a gente continuar, porque senão não acaba a discussão. Vem cá, Erasmo, então o processo, o que você vai fazer? Qual o procedimento? A gente vai falar, ô Fernando, a partir desse momento a Assembleia decidiu isso, então Erasmo, vamos pegar os processos, os 3 processos, e vamos discutir com o Erasmo qual seria o encaminhamento que vai ser dado. Porque senão vamos voltar à discussão de lado que o INSS vai aceitar, nós temos que provocar, gente. Provocar o IBAMA, provocar o Chico Mendes, provocar o INSS, entrar na justiça com pedindo insalubridade, pedindo equiparação. Nós temos que, daqui para frente, qual o rumo que vai ser dado. Agora, voltar à discussão que o INSS não vai aceitar, nós temos que provocar. Colocou você trabalha esse aí, você bota a periculosidade? Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir a questão aqui. A questão administrativa é o doutor Fernando, que é especialista nessa área. Eu posso tocar a questão jurídica, judicial da ação. Por exemplo, ação coletiva e ação de grupos para quem é interessado. Esse aqui é justamente aquela questão que nós já colocamos, a coletiva, aqui em Brasília. Coletiva em E vamos botar em deliberar aqui agora, aquela questão que o Antônio Melo fez a colocação e fez defender. Que nos estados seja feita a triagem nos estados e entre com ação nas pequenas causas, entendeu? Ao invés de entrar coletivo lá, tal, na região, na justiça, o pessoal lá opte entrar
coletivo. Mas quem vai montar o processo para essa individual? Tem que ter um advogado. Não, individual é individual, é pequenas causas. A FEMA vai conceder a documentação para o nosso representante, os documentos necessários pelo laudo, entendeu? Nós vamos conceder aos representantes o laudo e ele vai, com os colegas lá, os associados, vai ter acesso ao material para entrar individualmente em pequenas causas. Essa aqui foi a proposta de Antônio Melo. E da FEMA aqui, quando nós trouxemos o doutor Fernando, tendo em vista a especialidade dele na questão previdenciária, então estava aqui o Fernando e fez aquela proposta dele. Agora, vamos aqui, o Heraldo é o advogado da associação e pode fazer essa proposta. Tranquilo. Você vai dar para a gente. Aqui que vai deliberar. Nós que vamos deliberar aqui qual é a melhor. Eu acho que a rádio deve representar sim, sem custo para os servidores. Eu acho que você é a pessoa certa para fazer isso. Eu ponho para votação assim, quem vai representar. Aí no final, com isso. Veja aí. Sim, você coloca um valor, ganhou, beleza. Então a gente faz aquele Assina um contrato contratinho, de risco. no final 10%. Ainda acrescento mais, 10% para o advogado e 2% para a feira. Não, eu acho que eu só acho o seguinte, que a gente não tem que trabalhar com fim lucrativo a associação. Sinceramente, eu acho que a associação, ela tem, a gente já, nem que a gente arrecade pouco, mas a gente arrecada pouco, mas é para um benefício à associação, não é para pegar dinheiro do associado. Mas essa Com ação isso do você doutor vai Fernando poder fazer os é eventos. associado. Ótimo, beleza. A gente mais associados para ter mais benefícios, para a gente poder correr atrás de mais coisas. Não para a gente pegar dinheiro, porque senão a gente pega uma fama de os caras estão lá querendo ganhar alguma coisa, querendo ganhar dinheiro. Não é essa. Gera um precedente vicioso. Eu acho que nós somos colegas, a gente labuta pela mesma coisa. A coisa mais difícil que vocês sabem é formar uma chapa para candidatar. Ninguém quer. Então, vamos manter assim, que a gente é um tentando cobrar o outro e tentando puxar o barco do mesmo lado, sem... A entidade não pode pagar o advogado e a gente pagar a entidade em 6 A parcelas. gente não tem dinheiro. A gente pagar a entidade em 6 O parcelas. problema é que a gente não tem esse... A ação administrativa paga parte, a doutora. A parte, a ação Só um administrativa, pouquinho. eu não... Aí é onde eu digo que a entidade tem que ter um capital para que em futuras ações ela possa pegar e contratar o advogado tranquilo. Agora tem mais uma coisa, o advogado vem aqui fazer São Paulo, vem aqui, ele não vem à toa não. Ele vem com o interesse de ganhar ação, porque ele tem precedentes. Eu não vou dizer, como não é para contrariar o que a Glória falou aqui, ele é especialista na área. Se ele não tivesse objetivo nenhum, eu acho que ele não estaria aqui. Eu acho que ele está vindo porque ele tem certeza que nós temos direito. Doutora, eu tenho uma coisa, corroborando com o que o senhor está falando, é o seguinte, nós temos linhas de atuação, cada profissional tem sua linha, o engenheiro estruturalista, engenheiro calculista, o advogado tributarista, o advogado administrativo. Então, nós começamos a tratar, pelo meu entendimento aqui, com um especialista do negócio. Em função das várias impossibilidades, dos vai-e-vens, a gente está jogando isso no colo do doutor Erasmo para ele conduzir. E ele está assumindo em função de ter um contrato com a FEMA. Sim. Não, eu acho que ele tem que assumir de acordo com Mas deixa eu concluir. Eu estou olhando agora, todo mundo dá sua opinião, estou dando a minha opinião. Sim, claro. Então estou dizendo o seguinte, o doutor Erasmo está assumindo em função de ser o advogado da FEMA, e como ele disse, a parte judicial, ele toca, ele pode tocar. Só que nós estamos prescindindo de um profissional da área. Então isso aí tem que ficar claro, de que a gente está deixando de trabalhar com especialistas, vamos trabalhar com o nosso advogado, mas como ele mesmo disse, ele não é especialista, não é a especialidade dele. Essa só, é isso, eu entendi? Não, tem uma área só, Não, não todas as ações. a especialidade que eu estou falando é a previdenciária. É isso que eu estou falando, no caso da ação administrativa, desculpa. Mencionando a questão da ação administrativa junto ao INSS que o doutor Fernando vai elaborar. É isso? Porque o doutor Fernando aí... O que você recomenda, Erasmo? Eu queria ouvir do Elias, aí que eu não prestei muita atenção, que
o doutor Fernando vai tocar a parte administrativa. É isso que está me batucando aqui. Então, o Elias vai definir aí. Pessoal, O que o Fernando... é o seguinte, quando nós conversamos, no primeiro momento, com a Sempre, que é a empresa que está elaborando o laudo, houve a proposta do próprio pessoal da Sempre, tem um advogado especialista na área previdenciária, que é um cara que mexe com essa situação de aposentadoria especial em São Paulo. Ele tem um escritório em São Paulo, tem um escritório em Santa Catarina. A especialidade dele é essa área, específico, entendeu? Nós conversamos com o Fernando, chamamos o Fernando, se eu não me engano, parece que é a terceira vez que ele vem a Brasília. A gente está sempre discutindo, trabalhando, inclusive o pessoal trabalhando a elaboração do laudo junto com o Fernando, e sempre discutindo todas essas questões, certo? E ele nos passou no primeiro momento, o Edson Lima não está aqui, que participou da reunião conosco, mas o próprio Erasmo esteve conosco na reunião, onde o Magela também esteve, onde foi levantado e discutido. E, no meu ponto de vista, como até o Jean já colocou, e nós já discutimos isso, desde ontem a gente vem discutindo isso, a especialidade dele é essa. Então, mais uma vez, eu concordo até com o colega Antônio Melo, dessa nossa preocupação, nós temos que nos preocupar sim, de arranhar e ver a imagem da associação, expor, certo? Mas nós estamos pensando nisso sim. Então, quando nós colocamos aqui o Fernando, em conjunto com o Erasmo nesse trabalho, é justamente para a gente fazer um trabalho aqui certo, que a justiça é um risco. O primeiro passo é esse. 50%, o não nós já temos. Nós temos que correr atrás para valer isso, provar que não, que nós temos direitos, e agora só que nós temos que mostrar isso, e o especialista, ele vai buscar isso. E tem um custo para isso. A proposta dele, ele tem um escritório em Santa Catarina, tem um escritório em São Paulo. Ele falou, Elias, eu monto um escritório aqui ao lado da associação e vou trabalhar aqui. Tem um custo. Gente, se for somar tudo, custo, ele vai. O Fernando nunca pediu um centavo para vir de São Paulo aqui para fazer reunião nenhuma conosco. Ele veio porque ele falou assim, eu tenho interesse porque eu sou advogado, minha área é essa. Eu quero montar um escritório aqui e mostrar o meu trabalho para a associação. Eu trabalho primeiro com vocês. Ele não tem escritório aqui em Brasília, certo? É um custo e ele, eu não vou dizer que ele garantiu, justiça ninguém sabe, como o Leandro colocou, ninguém sabe quem está na cabeça de juiz, gente. Nós não sabemos o que vai, mas é um trabalho que ele já faz. Ele faz isso em Santa Catarina e faz isso em São Paulo. Agora, podemos passar para o nosso advogado, o Erasmo, fazer isso? Ele que vai dizer se ele tem, né, essa... Porque o Fernando, quando ele veio para cá, ele falou assim, tem uma estratégia de trabalho, eu vou montar minha estratégia e vou fazer o trabalho. E como nós começamos na primeira fala nossa aqui, foi o seguinte, gente, ninguém vai dar nada de graça, tem um custo, é caro. Conversei com o pessoal da superintendência do DF e alguns colegas da administração central. No primeiro momento o pessoal falou, não, beleza, realmente, a gente já faz associação, daqui a pouco nós vamos fazer a apresentação nossa aqui da realidade financeira da associação hoje, entendeu? Qual a quantidade de associados, qual é hoje o que a associação tem de recurso, então nós vamos demonstrar isso para vocês. Nós temos uma associação, nós não temos condições de bancar isso. E eu acho que, a minha opinião, Elias, eu pago para ver. Eu pago sim, estou apertado como todos os colegas estão. Condição financeira também. Nós estamos há 8 anos nessa situação. Eu pago para ver, porque se nós formos esperar pelo Estado, nós não vamos ter nada. Vamos ter o seguinte, o colega com 70 anos de idade está aposentando e pedindo assim, pelo amor de Deus, me manda 30 dias para mim ganhar mais 30 dias diários. Está aposentando no mês que vem. Então, pô, gente, é isso. A situação é essa. Então, já foram várias discussões aqui. O tema realmente é polêmico, mas se nós não confiarmos no profissional, então, pô, não ficar aqui, então vamos ficar aqui mais uma vez. O Erasmo vai estar trabalhando conosco, em conjunto com o Fernando. A proposta nossa é essa e é um trabalho sério. O Fernando se propôs, onde tiver um problema, está no Acre, ele vai ao Acre resolver o problema pessoalmente. Então nós temos que pegar aqui aquela proposta de R$600, ele falou assim, gente, eu vou trabalhar. Eu e minha equipe, nós vamos trabalhar. Associação, sem custo nenhum. Entendeu? Então foi isso colocado desde o início. O custo é para o servidor, para o associado. E nós vamos ter que pagar alguma coisa. E eu particularmente, eu pago para ver. Entendeu? Agora, a situação é essa, gente. É caro, nós vamos ter que desembolsar. Eu sei que é difícil convencer o colega,
como eu falei para vocês, eu conversei com o pessoal, eu estive conversando com o Fernando, toda reunião com o Fernando, tinha um colega comigo, eu levei essa proposta para a associação do DF, entendeu? Para os colegas da associação aqui, a associação, na superintendência do DF. Então, no primeiro momento foi, mas depois chegou o colega e falou, Elias, eu estou viajando, mas qualquer coisa do advogado, me manda que eu mando o dinheiro, eu deposito para a conta da associação. Então, gente, a questão é essa, o momento é único e é esse o momento. Então, vamos decidir aqui se é melhor nós arcarmos com isso, né? Ou nós vamos, mais uma vez aqui, vamos fazer com o colega e vamos ver qual é a forma. O trabalho é conjunto, Anfema sim, com o Erasmo e um contrato com o doutor Fernando, entendeu? E o custo é esse. Agora, nós que temos que decidir, tem que decidir essa assembleia aqui, esse encontro tem que decidir. Nós temos que sair com um posicionamento daqui, entendeu? Ninguém, agora que é o seguinte, vamos botar o pé no chão. É caro para todo mundo. Todos nós vamos, quer dizer, conforme a decisão aqui, é caro para todo mundo. Eu acho, é a minha opinião. A proposta é ficar com outro advogado? Não, é o trabalho em conjunto. O Erasmo está trabalhando. Juntos, estão trabalhando juntos. O Erasmo está entrando com ação, essa ação de alimentos, que ele falou, é uma ação com o Erasmo. Essa ação específica do laudo de periculosidade é uma ação específica. É uma ação específica, então por isso que nós temos um advogado que é especialista na área, entendeu? E ele tem a estratégia dele. Agora é o seguinte, nós vamos pagar, nós vamos ter um contrato com ele. É um contrato que nós vamos ter com ele. O Erasmo vai estar conosco na associação aqui, e o Fernando, a proposta é a seguinte, Elias, se der certo, eu estou montando um escritório ao lado da associação. Nós vamos estar com vocês aqui, qualquer problema, eu estou em Brasília, eu saio de onde estiver, tem que ir para o então, vamos cobrar dele. Nós temos que confiar. Agora, se hoje entrar e falar, porra, esse cara, aí nós não vamos ficar patinando em nenhum lugar, gente. Não vamos para lugar nenhum, vamos esperar acontecer. E não está acontecendo nada. Né? Você quer falar, Souza? Quero. Falando que Souza está inscrito, eu vou passar a palavra para o Souza, depois o Erasmo fala e a gente vai para a votação, tá? Senão a gente não tem tempo. Definir as propostas, né? Definir. Beleza, eu tenho uma proposta seguinte. Estamos discutindo essa situação desde ontem. E tem dúvidas, nós estamos com dúvida. Uma coisa que eu estou convicto e me convenceu hoje, de ontem, eu dormi e pensando na coisa. Ninguém trabalha de graça para ninguém. Não existe nada de graça. Nós vamos sobrecarregar o trabalho do nosso advogado. Eu acho que a minha proposta tinha que ser o seguinte. A gente levaria para os associados, tem essa proposta, a gente pediria ele para fazer em 4 vezes, seria 150 por mês, eu pagaria isso. E os outros colegas que quiserem só que a Anfema banque isso com o advogado, sem custo para a Anfema, mas tenha os custos também, entendeu? Então seria 2 propostas, ele decidia. Eu decido, a minha proposta é decidir para esse advogado, o doutor Fernando, que é especialista na área. E ele vai trabalhar para a gente, aonde tivesse esses custos, a minha proposta seria essa. Tá bom? Se deixar o doutor Fernando só nessa área só nesse processo do especial. Deixa o doutor Fernando só no processo que ele é especialista. O resto deixar diminuir o custo. Então, é justamente isso que o Erasmo vai falar, aqui a proposta dele, que é... Não, é melhor você falar. Antes dele falar, só um minutinho. Nós temos vários casos, já foi dito aqui, que o advogado depois some. Né? Exatamente. Por que na hora de fazer a ação, a gente não coloca, vamos dizer assim, supletivamente, junto com os advogados, o nosso advogado da associação, dizendo ainda o seguinte na ação, que se o advogado não der a devida assistência ao processo, que nós podemos dar continuidade com outro advogado. Porque é muito temeroso isso. E eu também já passei por esse tipo de problemas nas outras associações das IBAN, nas ações das IBAN. O advogado some e a gente fica igual um maluco atrás do cara. É constado no contrato, uma cláusula do contrato. É uma cláusula do contrato. Entendeu? Aí ele perde o direito, ele perde a ação por desistência ou por mau acompanhamento da ação.
exatamente essa proposta que o Erasmo tem dele, é poder acompanhar os problemas. Na verdade, é ser um carrasco. Para definir a situação. Eu posso figurar na procuração do Fernando para acompanhar os outros processos. E eu fico exclusivamente na ação coletiva. Essa ação coletiva eu vou contratar, já estou contratado, aí eu vou assinar a procuração só eu com a associação, na ação coletiva. Agora, nas outras ações, eu posso figurar na procuração do Dr. Fernando. Se caso ele sumir, eu me responsabilizo em dar as informações e acompanhar os processos. Então, na verdade, a gente tem acredito eu, que tem uma proposta, vamos ver as propostas, a gente tem 3 propostas. Uma do Dr. Fernando, que ele faria tudo por R$600, tá? Essa do Erasmo, que eu acho que é parecida com a sua, né, Antônio Melo? A gente pode juntar tudo numa só? Não, também não. O Antônio Melo é específico. O Antônio Melo é uma coisa. O Antônio Melo trata da situação seguinte: a Anfema entra aqui na coletividade, mas eu te falo, Antônio Melo, que aí quando eu falo da coletividade, o coletivo, que era a nossa proposta anterior, o coletivo já trazia justamente isso. Esse valor específico, porque a coletiva são 3 processos, ok? A coletiva são 3 processos, que são o processo do INSS, a periculosidade, a insalubridade e aquela... Equiparação salarial. Entendeu? Equiparação. E seria feita essas 3 ações, Erasmo? Você acompanha o coletivo em qual? Na periculosidade, seria isso? Na equiparação. Na periculosidade... Que é justiça, não é? Na equiparação. E o outro ficava só na... E a sua, Antônio Melo, qual que é? É um coletivo e passar para o colega, o representante, para ele fazer a triagem dos colegas, quem tem ação, quem não tem, e o colega entra nas pequenas causas. E o Fernando ficava com a outra. Isso quem quiser. Agora, quem quiser pagar a taxa, aí manda para o Dr. Fernando. Porque vai ter custo. O que é a primeira causa? Não, a proposta do Antônio Melo, a proposta do colega Antônio Melo seria: a Anfema entra na coletividade aqui em Brasília, com o Antônio Erasmo. E aí ele entraria com outra ação igual, mas lá individual? Não, aí ele entraria com a ação lá no Estado, pequenas causas. A mesma ação. Sim. A mesma ação, entra individual, ou então se quiser entrar em grupo, manda para cá a procuração para entrar em grupo. Em pequenas causas. Não, daí seria na justiça comum. Não, coletivo, ele fala do coletivo aqui, mas eu estou entendendo o seguinte. Não, porque é diferente. A ação coletiva é em nome da associação. Sim. E a ação individual pode ser feita em grupos, que é de grupo de 10 pessoas. Mas ele tem que ser na região dele. Na região dele. Na região, não, Por isso que tem os custos. A proposta dele é que não entre nesses grupos, que eles entrem lá individual, pequenas causas. Pois é, mas não dispensando também que eles quiserem entrar em grupo, manda a procuração, paga a taxa e entra em grupo. Que deu aquele problema. Isso. Tem os individuais e eu entrei em grupo, nas pequenas causas. É a mesma coisa. Quem quiser entrar em grupo, não nas pequenas causas, na justiça comum, para ter mais espaço para discutir a matéria, inclusive com perícia e tudo, produção de perícia. Porque nas pequenas causas eles não vão produzir perícia, só se você tiver o laudo pronto já. E mesmo assim... Não, só um adendo aqui, e até complementando. A Anfema, de posse do laudo, nós vamos disponibilizar o material, todo o material que vai ser no processo aqui coletivo, todo esse material vai ser disponibilizado para os colegas que querem entrar individual, os associados nossos. Então vamos entrar na votação aí? Gente, eu acho que é importante isso a gente votar, para a gente saber qual direção que a gente vai dar, né? Quem é que é a favor da primeira proposta do contrato com o Dr. Fernando, que seria levar todas as causas, que é aquela questão que ele colocou ontem?
2, 3. Você não vota, gente. Não vota. Jean, não viu, Jean? A proposta? 3, O quê? Peraí. Repete. Quem é a favor, tá? A gente tem 3 propostas. Uma do doutor Erasmo, ele ter o coletivo, ele tocar o coletivo e ter o 10% do coletivo é dele. E acompanhar os processos pessoalmente, junto com o doutor Fernando, que seriam as outras duas, a outra causa. Mas a do Erasmo é o seguinte, qual o custo disso? Tem que ver. Não, mas o Fernando, então, não tira o Fernando, porque senão vai ficar. O Fernando, porque senão fica complicado. Senão, aqui o Fernando, olha só, essa primeira proposta é aquela proposta do Fernando que ele apresentou aqui. Tá, então vamos fazer 2 propostas. Uma, o doutor Erasmo, nessa do Fernando, vocês se comprometeriam em acompanhar essas ações. As ações do Fernando. Tá. E a do Antônio Melo, vamos resumir essas duas? Porque o Erasmo, enquanto representante... Aí você repete aí as... Enquanto o Só Erasmo... questão de ordem, só um instantinho. Vamos. Existe só 2 propostas. Justamente. Sim. Uma é do Fernando e a que eu propus. Não, é do O advogado. acompanhado pelo Erasmo. Não, do Erasmo. O Ele Erasmo está junto comigo em 50%. Ele tocar o coletivo como advogado da associação. Entendeu? Ele está 50% comigo. Justamente. Entendeu? A do Fernando não, ele quer tocar tudo. Justamente. Inclusive sempre escritório aqui, lá em Justamente. Amapá, ele falou, Essas- vou lá com a são- Marinete no Amapá. São essas duas propostas. Ele tocar sozinho e os 10% e os 600 reais de cada um é dele. Não tem nada a ver com doutor Erasmo. Só que o doutor Erasmo vai dar o acompanhamento pela Anfema no processo que ele está tocando. É isso que eu entendi. Né? Então não tem proposta do... Só tem essas duas. Ele vai falar agora. Não, tem a outra proposta. Você não entendeu o seguinte, olha, a gente tem 2 propostas, uma do doutor Fernando e a outra do Antônio Melo. É só duas. A do doutor Fernando seria os 600 reais e ele faria as 3 ações. E nós, como associação, preventivamente, para o cara não fugir, o Erasmo acompanhar essas ações, sendo na procuração. Né? E a do Antônio Melo, o coletivo seria o Erasmo, que faria duas coisas. Ele teria 10% no Erasmo no valor da causa final, e a questão do Estado lá ter a parte pequenas causas. Tá? Individual. E o custo para o associado nessa questão do Antônio Melo seria os 10% no caso do coletivo vencer, e a negociação partir, se o cara quer pequenas causas, se ele quer advogado ou não, aí ele teria o custo dele, que ele iria negociar lá no Estado. A gente não iria participar disso. Ia participar só com um informativo, orientação e Exatamente. acompanhamento pelo representante da Anfema lá. E fornecer os documentos que nós temos, cláusulas, essas coisas. Tá? Então a gente tem essas 2 propostas. Quem é a favor da proposta 1? Porque na proposta 1 entra em INSS, nessa segunda aqui. A proposta 2 não entra em INSS. Deixa eu... Mas tem outra proposta aí. Só uma questão. Não, mas a gente resumiu nessas 2. Só chamar a atenção. Não, Antes de colocar em votação, só pode votar os representantes, tá? Pelo Estado. Tá? Só os representantes, o diretor não pode. Os representantes. Mas tem outra proposta aí. Qual seria a outra proposta? As 2 ações que não tem que ver de INSS é do doutor Erasmo, que é a de comparação. Então, mas que seria essa do Antônio Melo, seria do coletivo. São 3 propostas. Tem 3 3 propostas. O doutor Erasmo ficava com 2 ações, que era de comparação e periculosidade. E o doutor Fernando ficava com a outra. Mas a gente não negociou com o doutor Fernando. Não, gente, calma aí, nós não podemos achar os valores. Não está aqui, né? Nós não podemos criar essa proposta aqui e querer passar. É o seguinte, o Fernando ontem, o doutor Fernando veio aqui e fez a proposta. Se não aceitar, tira. Sim, não, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma coisa com o pé no Ele chão. não dá para tirar porque ele tem a especialidade. Não, vamos tirar. Gente, vamos fazer o seguinte. A proposta aqui é a seguinte. A proposta nós temos que definir aqui
uma proposta aqui ele pode querer fazer só o INSS? Não. O Fernando veio com a proposta dele o seguinte, são 3 processos, ele acompanhou toda a discussão da elaboração do laudo, são 3 processos, INSS, periculosidade e a equiparação. Essa é a proposta que o Fernando trouxe e nós trouxemos para vocês, certo? Mas ele falando isso, ele não aceitava. Não. Pronto. Ele tem que correr esse risco. Beleza. Então veja só. Mas nós não podemos aqui pegar e falar, não, o Fernando vai ficar só com só com o INSS e nós vamos tocar com. Não. Então é o seguinte. Não é que ele vai ficar, Não, tudo bem, Edivaldo, eu concordo contigo, mas não podemos fazer essa proposição aqui agora. Aqui tem que ser o seguinte, é a proposta do Fernando, que ele apresentou aqui para nós, ou a proposta do Antônio Melo, casado aqui com o Erasmo, onde estaria fora o INSS, tá? O INSS e a proposta de equiparação. A equiparação também está fora, né? Não, a equiparação também? A equiparação pode Equiparação na coletiva. Equiparação na coletiva. Estaria fora o INSS, que é encaminhar o INSS para aquele tratamento especial. Olha só, estaria equiparação é a equiparação do técnico ao analista, é outra ação. Sim, são duas. O Fernando seriam 3. O Erasmo aqui, no caso a associação, a FEMA, ficaria então com a proposta de Antônio Melo, correto? Antônio Melo, causa especial de cada estado, e aqui a FEMA coletivo, entendeu? Com insalubridade e equiparação. Aí tira o INSS, que o INSS é o Fernando, nós vamos falar, não, o Fernando está fora dessa outra proposta. A proposta do Fernando é uma, é a geral. Vai o Fernando aceita para a promoção? Vai que você fala melhor, Fernando? Mas aí a gente não tem custo. Mas aí pagava 100 também. Não, mas a questão não é essa. A questão é que a gente não tem como avaliar uma coisa que não está em real. Que ele vai ter que trazer o escritório para cá do mesmo jeito. Deixa eu concluir, ver se não está entendendo. Ele também tem que correr o risco. O doutor ia fazer as 2 ações. E você falava para o Fernando, só deliberar lá na comissão, que o doutor Heraldo fazer as 2 ações e você vai ficar só com uma. Qual o custo você faz, qual a condição que você tem para fazer essa? Acho que o ideal faz em São Paulo mesmo, por R$200 uma ação só, por 300. Espera aí, o Heraldo vai falar porque é o custo. O custo, quando ele fala em INSS e entrar pela associação do INSS, ele tem que estar em Brasília, porque ele vai entrar em Brasília, é CNPJ da FEMA. Mas o custo, ele não é. Por que ele tem que pôr o escritório aqui? Nós temos que aceitar. É questão do advogado. Mas nós temos, eu acho que essa proposta não convenceu. Ele tem que pôr o escritório aqui para ter uma referência. Não, eu estou falando, mas ele pode usar o seu escritório? Isso que eu estou falando. A gente não tem como votar. A gente não tem como votar uma coisa que a gente não tem concreto. Mas aí, nós temos que votar hoje. Vocês propõem para o doutor Fernando. Mas a gente vou repetir, doutor Fernando. O doutor Erasmo vai fazer duas ações do doutor Erasmo, pela associação, e os associados definiram se o senhor quiser, o senhor pega uma. Não, tudo bem. Vamos supor que nós votemos nessa questão sua e chegar na hora o cara não quer. Aí não faz. Mas aí a gente ficou em vão. O doutor Erasmo faz 2 e faz a terceira também, mesmo sem ser especialista. Então, mas a questão financeira tem que aceitar. Quando eu chegar nessa proposta, é uma proposta desagregadora e desfiliadora da firma. Estou falando sério. Então, sim, mas a gente tem a proposta do doutor Fernando não fazer. A proposta do contrário, ela vai trazer associado. Se eu chegar lá e falar, nós temos 20 associados aqui, mas tem 40 que poderia ser, esses outros 20 vão entrar na firma, vai entrar na ação, cara. Sim, mas a gente tem a proposta, ou paga ou não paga. A questão do Antônio Melo, o cara não paga nada. Ele vai entrar coletivo. Agora, ele vai abdicar de um mercado você não vai botar essa terceira. Só uma pergunta, deixa eu só te falar. A gente pode tentar estudar e depois mandar para os estados para ver se ele pega uma terceira. Se faz a do INSS. Mas aqui a gente está abdicando, ou faz a do INSS ou não faz. Essa é uma realidade. Eu pergunto ao advogado o seguinte: ele vai ter trabalho nessa ação, o senhor ganha 10%, não é isso? No final. No final. É uma ação que vai demorar 10, 20 anos. Tá certo. Eu nem recebo. Lá no interior, o colega vai entrar.
uma ação. Se ele ganhar primeiro do que o senhor já teve trabalho, o senhor vai abrir mão desses 10%? Ele já ganhou lá. O senhor montou todo o processo, daqui a 5 anos. O colega conseguiu primeiro a decisão do que o lá. O senhor abre mão para ele, para esse servidor que abriu, que ganhou primeiro, sozinho lá? Olha, o normal é você cobrar também proporcional até que ela faz. Então, ele ganhou lá. E aí? Ele vai pagar em dobro? Vai ter que pagar. É essa a questão. Proporcional. Está no contrato assim. Abriu no interior. Mas no normal, o que acontece? O normal é pagar. Pagar 2 vezes. Pagar proporcional. Pagar proporcional. Você vai pagar qualquer Proporcional que ganhou. Vai pagar a mesma coisa. Vamos voltar isso na casa. Esse é o problema. Deixa eu falar mais. Eu acho o seguinte, você tem 2 ações que são coletivas. Né? Sim. Você tem uma ação que é individual. A ação individual é o quê? Se você entra nos estados para pedir a mesma coisa que você pediu coletivamente. Isso é um ponto pacífico. Né? Essa história tem 2 ações que são bancadas pela associação e uma ação que é preciso pagar. Né? Mas ela continua sendo coletiva, mesmo que você tenha, ela entra no Brasília. Na verdade, ela entra no Fórum de Brasília via associação. Só que 2 estão cobertas pela associação e uma tem que ser pagar que são os R$600 do doutor Fernando. Ou seria a mesma coisa que contratar o doutor Erasmo e ele sublocar um especialista numa área que ele achasse, que ele entendesse que era melhor. Mas essa é a opção que nós temos que ter. Nós vamos fazer isso com um especialista, ou vamos fazer isso coletivamente com a associação. Essa eu acho que é a... Não, veja bem, vamos distinguir essas propostas aí. Essa ação coletiva, o custo da ação coletiva está sendo pago pela associação. Porque eu tenho um contrato com a associação e dentro desse contrato inclui essa ação coletiva. Então eu fico com a ação coletiva da associação, cujos custos a própria associação está pagando. Agora, essa outra ação, os custos vão ser repassados para os associados Mas isso interessados. está dentro da proposta do que ele fez. Quer dizer, Eu acho que não deveria nem ter proposta, porque a questão está definida. Só vai entrar quem quiser. Quem não quiser pagar esse valor, não entra. E pode fazer sozinho no estado lá. Exatamente. Isso aí. E daí eu acho que não é uma questão que o conselho aqui tem que decidir. É vocês vão levar o que tem à disposição. Aí quem vai aceitar são os associados, quer ou não. Aí melhor. Aí o cara rejeitar. Quem quiser, está aqui a documentação. Quem quiser entrar, mas tem que pagar Em 5 pagamentos ou 6 pagamentos de R$100. Quem não quiser já tira logo. Quem não quiser. Em compensação, se você reduzir muito o número, eu acho que não precisa nem votar. É verdade. Porque está decidido. Não precisa. Agora tem um detalhe. Por exemplo, se só 5 pessoas resolvem entrar, ou 10 pessoas, isso diminuiu o A volume de associação está recursos. oferecendo. Talvez ele não tenha que Ele não tem como se movimentar, ele não vai ter como se Mas eu movimentar. posso entrar com você. Pode entrar Porque comigo. eu vou entrar com você, isso não tem dúvida. Pode. Eu, particularmente, vou entrar, né? Porque a ação coletiva está sendo patrocinada pela associação. Por exemplo, essas 3 ações, se você entrar, a pessoa não pode entrar. Mas Não, individual daí é com... Não, pode ter. Eu vou figurar na ação. você quer falando aqui, você quer Pessoal, toma um café. se eu quiser entrar, eu sozinho. O senhor, com essas 2 ações, o senhor entra? Eu só entro a coletivo. O contrato seu é coletivo. Só coletivo, porque a associação está patrocinando o custo da ação coletiva. Não, mas se eu tiver... Coisa tão simples. Mas Mas aí cada um quer puxar a sua abraça com a sua saúde. Não, Isso é assim. faz Não quanto tem coletividade. Não tem associação. Então eu quero que Entra no interior, mas depois vai ter que pagar. Se ganhar, vai ter que pagar o outro. faz o processo para mim, você tem coração. A
Atenção, pessoal. Senhoras e senhores, eu queria só fazer um convite aqui a todos, que após o almoço, no intervalo do almoço, que a gente faça uma caminhada ecológica, né? No meio da cidade. Não, que convidar os senhores aqui, nós estamos bem próximos aqui da sede da associação, certo? Nós estamos bem próximos aqui da sede da associação e gostaríamos de ir lá, botar uma van aqui para andar 2 km, a gente vai a pé aqui devagarzinho, até a associação depois do almoço, a gente dá uma voltinha lá para conhecer a nossa sede, ok? Beleza, pessoal? Eu estou sentindo falta aqui do nosso colega de Sergipe, alguém tem notícia dele? Ele foi lá na sede, cara, ele está com problema, ele foi lá na casa de atendimento ao cidadão. Ah, tá ok, beleza. Tem uma maca para acompanhar a gente? São só 2 quilômetros, 1 quilômetro, são 500 metros, viu? O geriatra e a... Elias, você é o Mata meu acompanhar, é o tamanho do bicho. É ruim de pegar uma marca aí. Então, pessoal, vamos retomar aqui aquela nossa... Tamanho da Bahia, Betinho. Vamos retomar aquela nossa... Eu já conheço, botou o cara nessa cara, não é quem não conhece. Ok, pessoal? Então vamos retomar aquela nossa discussão, né? Não é discussão não, daquela nossa... Acho que a gente tem que bater o martelo agora. A nossa pauta aqui, porque nós chegamos hoje, ontem nós encerramos aquela nossa reunião ontem à noite, naquela questão se pode entrar coletivo e pode entrar lá no Estado, pode, não pode? Pronto, pode. Acho que a discussão acabou ali. E a proposta que nós tínhamos ontem, e a única dúvida que ficou foi essa, né? Se pode entrar coletivo e individual, e hoje o Erasmo veio aqui e fez a colocação que pode se fazer, certo? Então, com a proposta que foi apresentada ontem, e nós estávamos todo mundo comungando e chegamos ao consenso que aquela proposta era interessante para todos, né? Talvez nós discutimos alguma coisa referente para mostrar para o colega lá na ponta dos R$600 que vai ser feito e qual é o que a advogada vai fazer. Então, ontem nós tínhamos decidido aqui aquela proposta e ficou a dúvida da possibilidade de entrar coletivo e individual. Isso pode fazer, então, nesse primeiro momento ficou resolvido. E a coisa se estendeu. Ah, mas o advogado... Gente, a proposta, mais uma vez aqui, a proposta do Fernando, nós não podemos aqui, em momento algum agora, querer fazer na ausência dele e emendar a proposta dele e fazer qualquer coisa. É um trabalho, como nós já falamos, nós reunimos algumas vezes na associação, Erasmo, Magela, eu, Edson Lima, Enio, o Marcelo Amorim, e quando nós trouxemos o doutor Fernando, junto com a SEMPRE, que é o Hernani, a doutora Regina, que não pôde estar aqui presente, que é a médica do trabalho, temos o laudo pronto e temos essa proposta de ação. Então, nós temos que fazer aqui o seguinte, essa discussão de, tem a proposta do Antônio Melo é interessante, mas, gente, nós vamos levar para o Estado, eu tenho para mim que é o seguinte, nós temos que levar para o Estado e decidir aqui, formatar o documento. Gente, a proposta é essa. Como o Leilândia colocou, tem colegas que já passaram do tempo de aposentadoria, não vai entrar com essa questão no INSS, vai entrar com outra insalubridade. Então, a proposta é, nós temos um laudo, nós temos o advogado que vai entrar. É R$600 per capita. Divide-se de 4 vezes, certo? Então, nós temos que, porque a coisa já se prolongou e nós temos muita coisa para mostrar ainda, para discutir, né? Então, acho que nós temos que decidir aqui. Apresentar e nós vamos deliberar aqui e levar para o Estado. E lá nós vamos depois ter o retorno disso para passar para o advogado. Doutor, são tantas pessoas que vão entrar. Nós temos 700 associados, 200 vão entrar. O senhor pega a nossa causa ou não pega a nossa causa? Acho que é por aí, certo? A Credibama financia para quem não tem. Ok, pessoal? É só aquela proposta do Fernando, porque se a gente for abrir para outra proposta aqui, e talvez o que nós podemos
implementar nessa proposta seria a possibilidade quem o colega quiser optar para entrar lá nas pequenas causas, é outra coisa, mas nós mantemos aqui a proposta do Fernando apresentada ontem, da coletividade e a proposta individual lá no Estado. Ele pode fazer lá em grupos, ou ele pode pegar lá o colega lá, o Antônio Melo, qualquer colega do Estado, e entrar com o processo específico dele, individual, correto? Que não tem nada a ver com a já está tudo incluso nessa proposta dele aqui, dos R$600, ele vai ao Amapá, ele vai no Acre, ele vai em Rondônia, é essa a proposta. Sem querer, só para ajudar, bem rapidinho. Agora, corre o risco, que se não houver massa, de que ele não aceite o contrato, porque não tem como tocar os custos. Justamente, Leandro, é isso mesmo. Nós vamos passar para ele, nós vamos passar para os associados, para os nossos representantes, o material, o que precisa e qual é a proposta do advogado. E vamos dar um prazo, vamos supor, até meado ou até final de outubro, para adesão do pessoal ou não. E dúvidas, o Fernando vai estar aqui à disposição, ou no escritório dele à disposição, para dirimir qualquer dúvida do pessoal, correto? E vamos dar um prazo aqui, não vamos estipular qual o prazo, não sei se 15 dias, para decidir isso. Né? Bom, na verdade, só para a gente caminhar, existe uma proposta a ser votada, a ser acatada ou rejeitada. E existem as outras possibilidades que foram ventiladas aqui, como o doutor Aérea falou, não precisa nem ser votada. Né? Elas são, a firma já disse que as ações, aquelas duas ações outras, pode ser encaminhada aqui com o doutor Aérea, então isso aí não precisa ser votado. Então, é um fato que já está decidido, já está definido aqui. O que tem que ser votado é se a gente vai fazer as 3 ações com o advogado Fernando. Se a gente acatar, a gente vai para os estados e leva essa proposta. Se não acatar, é decidido aqui logo, não é isso? Tá? Então, vamos lá, era bom que o pessoal que votasse dissesse o estado, tá? E é para a gente anotar que é para depois conseguir ganhar, tá certo? Pode colocar a votação, você pode. Então tá, pessoal, em votação, então, a proposta apresentada ontem pelo doutor Fernando, o processo coletivo e o processo lá na região, correto? Quem for favorável, que se pronuncie aí, levante o braço. Tocantins é favorável. Tocantins é favorável. Souza, Minas Gerais. Bahia. Rio Grande do Norte. Favorável. Amazonas. Acre. O que mais? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Favorável à proposta do doutor Fernando. Mas é bom você observar que às vezes a gente votar contra aqui, lá o pessoal aceitaria a proposta. Mas a gente não deve, acho que, definir isso. Isso aí, cara. Você precisa nem votar, eu acho. Tinha que mandar essa proposta para lá. Pessoal, não vamos voltar essa discussão, porque nós estamos aqui na posição de representantes. Vocês, a gente pode levar isso aqui para o Estado, mas aqui a gente tem expectativa do que vai ser encaminhado. Tá? E vamos colocar isso lá, a firma tem que assumir uma posição. Como as outras coisas, não vai, quem quiser encaminhar, não vai encaminhar da forma que quiser. Agora aqui, com relação a essa proposta, que a firma assumiu um compromisso como advogado, essa proposta ela tem que ser aprovada ou rejeitada. Mas a gente corre o risco da pessoa não aceitar aqui e lá no Estado seria aprovado. Nós temos obrigação de levar essa proposta lá, independente de que acho que não foi bem colocada, porque na verdade o que você vai ter que fazer é dizer, olha, tem uma possibilidade de você entrar individualmente. Você quer entrar? Eu levo uma proposta para eles. O cara que vai decidir. Isso nós vamos levar. Pois é, o que está decidido aqui é que vai entrar, vai ter essas ações, e o doutor Heraldo representa, né, a firma dessas ações. A associação. Associação, acabou. Isso não é nem uma proposta, é um comunicado. Sim, é uma proposição da FEMA. Isso aqui está sendo apresentado para os associados. A proposta do doutor Fernando. De forma resumida. Correto, vamos fazer a proposta dele correta, com quantidade de processo e colocar qual é o valor disso, o custo disso, correto? E os colegas apresentam nos estados e nós vamos depois ter o retorno disso, a aceitação, né? E cada representante fazer a triagem daquele pessoal que já entrou na justiça, correto? Que já entrou na justiça, para esse pessoal saber qual é se pode ou não pode entrar.
A coletividade pode entrar todo mundo. Agora, quando chegar individual, lá é aquela questão. Individual em grupo de 10, de 20, correto? Então, tá, pessoal, vamos preparar então o material, correto? A colega Glória ia falar sobre a... Eu acho o seguinte, eu acho que a gente pode adiantar, se for o caso, almoçar e voltar 1 hora e fazer até o final. Eu tenho outra proposta. Nós temos aqui uma apresentação da associação, correto? Nós vamos fazer uma apresentação, tipo uma prestação de conta. Infelizmente, o nosso contador não pôde estar presente hoje, ele estaria aqui, mas pintou imprevisto, ele não pôde estar aqui. Mas nós vamos fazer a nossa apresentação com todo o material que nós temos aqui. Vamos fazer uma apresentação aqui rapidinha uma prestação de conta, tá? Para vocês. E depois nós iremos para o almoço, correto? Até porque, só defender isso aí, até porque muita gente fala, a FEMA não fez nada, não sei o quê. E na verdade o que vai ser apresentado foi aquilo que a gente fez, porque a gente sentou nos nossos trabalhos basicamente administrativos para poder arrumar a associação, que na época do Magelo ele começou com um processo e que se a gente parasse aquele processo ia virar uma esculhambação. Então, na verdade, é mostrar o que a gente fez, que foi comprar software para poder fazer as consignações e tudo, essas mudanças, e o Elias vai apresentar isso aí. Eu acho que para dar uma satisfação do que a gente fez. E o Conselho Fiscal está presente? Não, isso não tem a ver com o Conselho Fiscal, não, Elias. Tem a ver mais para dar uma satisfação do que a gente fez. Mas seria bom se tivesse um pelo menos. Seria. Mas como não está, não prejudica. Porque houve uma polêmica aí que tinha alguma falcatrua, coisa errada. Então, pessoal. Então, pessoal. Tá. Oi. Então, nós vamos fazer uma apresentação aqui rápida, pessoal, um demonstrativo da associação, né? Aqui mostra a evolução financeira, né? Então, a disponibilidade em reais, né? Hoje da associação. Em 2009, quando nós assumimos, até em virtude da aquisição da nossa sala pela direção anterior, né? Nós assumimos com caixa em R$6.000, certo? 2010 houve essa evolução e onde hoje, em 2012, nós temos esse quantitativo aí, fora, não está ainda debitado aí o valor desse evento, correto? Esse gráfico aqui, ele mostra até a data de julho o valor percebido pela associação e as despesas. As despesas, para vocês terem uma ideia, olha só, 92% de despesa, tá? A receita é 8%. Nós temos hoje, nos nossos quadros, nós temos 3 servidores, né? A Madalena, o Magela e o Erasmo. Então, quando nós assumimos a associação, nós tivemos que dar uma recalchutada. Nós adquirimos um imóvel, né? A nossa sala, e nós tivemos que fazer algumas reformas e algumas aquisições. Ok? Então, aqui fala em aparelho telefônico, tudo isso aqui, fax, né? Aqui são as despesas não recorrentes, mas nós tivemos algumas despesas. Como nós falamos anteriormente, ontem nós conversamos sobre a forma de comunicação. Nós tentamos um convênio com a TIM, que resultou num processo aí de uma discussão. Hoje, tudo acertado, né? Mas tivemos uma despesa não recorrente, nós tivemos que arcar com algumas despesas até mesmo para rescisão do contrato, tá? Então, a arrecadação hoje da associação, como vocês estão vendo aí, mensal, é lógico que isso aí ela conta também com algum resíduo de aplicação, tá? É R$13.000, contra a despesa de 12.
nós tivemos alguns contratos, né? Tudo isso é gasto, né, gente? Contratamos as SIGAs justamente para nós fazermos aquela questão junto ao Ministério do Planejamento, para que nós possamos ter os descontos, né? Todo isso. Então, nós temos um sistema hoje próprio da associação, né? Nós, como se diz, compramos esse sistema para nós, né? Então, hoje, diante disso, hoje nós temos um quantitativo, nós sabemos hoje quem somos e aonde estamos. Nós vamos passar para cada um dos estados, quem são seus associados e onde estão, certo? Essa informação aqui de oficializamos e encaminhamos todos os documentos, é aquela questão do primeiro processo de periculosidade. Todo o documento que nós recebemos, nós oficializamos ao escritório. E temos todas as informações de procedimentos que foram adotados, certo? E, como o próprio Erasmo já colocou aqui, nós temos lá já a petição pronta, com o Erasmo, nós vamos já deliberar sobre isso também, sobre a ação da majoração do Vale Alimentação, né? O Erasmo até explicou para vocês aqui, então nós temos essa petição lá, mas nós vamos já deliberar aqui também, junto com essa questão da periculosidade e outros, sobre o andamento disso aqui, que nós podemos já aqui já decidir e a partir de segunda-feira já protocolar na justiça, correto? Aí nós também tivemos um problema da regularização da sala, mas isso está todo regular. Hoje já conseguimos atualizar todos esses detalhes, né? E também nós temos agora a necessidade, pessoal, até esse cidadão, a contratação de mais um assistente. Nós temos que ter essa pessoa, ele esteve até aqui ontem, é uma pessoa que vai tratar de assuntos, vamos colocar ele como se fosse um assessor de comunicação social, mas ele vai estar dentro do Congresso Nacional fazendo trabalho, porque ele já fez o levantamento sobre o projeto de lei que tramita, né, do Congresso, que é iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, onde nós pretendemos apresentar uma emenda a esse projeto de lei, certo? Vamos trabalhar aqui, que é a nossa proposta inicial, nós temos já esse material, que é aquela proposta da criação do cargo de fiscal, com aproveitamento de todo o nosso pessoal, certo? E esse rapaz, ele está fazendo isso, nós estamos já tentando viabilizar a contratação dele, tá? Já sabe quem é o nosso Conselho Fiscal, né? O presidente Aldemar, que esteve aqui ontem, o secretário Edson, e o membro José Odécio da Costa, que é do Instituto Chico Mendes, o colega. Então tá, isso aqui hoje é um quadro, esse gráfico aqui, ele representa a nossa realidade hoje, a nível nacional. Então tem aqui, hoje nós temos os associados, ao final nós temos o quantitativo, 718 total, certo? Nós vamos mais tarde trazer aqui para vocês, nós vamos disponibilizar para vocês um banner com a situação conforme está aqui, só que demonstrativo no mapa, né? Amapá, aí sai o Acre, vai dizer condição do IBAMA, condição do Chico Mendes, inclusive alguns estados aqui, no próximo gráfico aí nós vamos ver que precisamos fazer um trabalho junto com os colegas do Chico Mendes, trazer esse pessoal para a associação, pessoal, tá? Esse aqui, associados por instituição, azul, IBAMA, vermelho, Chico Mendes. Vamos supor, Mato Grosso do Sul, não tem ninguém do Chico Mendes. Mato Grosso, também. Bahia, também não. Tocantins tem um do Chico Mendes, certo? E ao final aqui desse gráfico, nós temos aqui o quantitativo. Chico Mendes, 118, IBAMA, 602. É falta de quê? Por não ter esse no nosso quadro social? Comunicação? Nós temos que... É uma política de... né, conversar mais com as pessoas, nós precisamos fazer isso aqui, da própria diretoria, em conjunto com o nosso representante, nós vamos ter que fazer um trabalho junto com os colegas, né? Vamos supor, Amapá, Bahia, no Amazonas mesmo nós temos 2, então nós temos aqui, vamos ver aqui o estado do Pará, por exemplo, olha só, não tem nenhum do Instituto Chico Mendes, mas é um trabalho que esse aí é gradativo, né, pessoal? Nós vamos ter que fazer um trabalho, nós vamos ter que, em conjunto, ver uma forma de arrebanhar esse pessoal. E é com trabalho, é com proposta de trabalho, né, gente?
para a gente crescer e fortalecer, senão... Aqui só uma... Esperamos continuar contando com o aval de todos para prosseguirmos. Mais uma informação a respeito daquele processo que nós comentamos, né? Que a cópia está conosco e nós temos que dar um andamento a esse processo. Nós temos que ver... Deve ter, não sei, a questão da prescrição, se prescreveu, se não prescreveu. Até pediu o Erasmo depois para a gente ver essa questão lá de prescrição desse processo, que ele ficou parado por 7 anos no Recursos Humanos, para a gente ver se a gente dá continuidade a esse ou a gente, né, apurar a responsabilidade de quem causou a prescrição, né? Hã? É o processo da reestruturação da carreira. Esse processo, nós entramos com esse processo em 2003, junto ao IBAMA, para a criação do cargo de agente de fiscalização, de fiscal do IBAMA, certo? Esse processo, nós trabalhamos, inclusive, em 2 GTs, né, Magela? 2 GTs, onde, inclusive, houveram discussões nas associações, tanto nas IBAMA, em conjunto de congressos, e foi deliberada a criação do cargo. Nós temos documentos dentro desse processo que foi deliberada a criação do cargo. E o processo simplesmente parou. Tá? O processo parou por causa do quê? Não, infelizmente, como nós já falamos anteriormente, né, tem pessoas dentro da própria instituição que são contrárias ao fortalecimento da fiscalização, porque eles acham que fortalecer a fiscalização, só um pequeno grupo vai se beneficiar, mas nós pensamos diferente. Uma fiscalização forte é uma instituição forte, e a coisa vai se agregar aos poucos, é a instituição forte. Nós temos que ter força, né? Agora, tem um grupo de pessoas que acha que não, acha que o pessoal da fiscalização, e eu costumo dizer o seguinte, nós da fiscalização, nós não somos melhores e nem piores do que ninguém, somos diferentes, temos que ter um tratamento diferenciado. Somos diferentes, não somos melhores nem piores, mas tem que ter um tratamento diferenciado, pessoal, né? Aqui é a questão da empresa sempre e tal, que nós trouxemos aqui, né? A questão do Fernando também, nós já colocamos aqui mas já foi dito ontem. Aqui a prestação de conta do evento nós não temos ainda porque a colega que nós contratamos, a empresa, ela está fazendo toda essa parte logística, está esperando fechar a questão das passagens, né? Para a gente ter o valor, mas nós vamos comunicar aos senhores, assim que tivermos todos, nós vamos colocar em nossa página e vamos informar qual o custo desse evento, tá? Então aqui é só para o pessoal, né, um bom exemplo, é o melhor discurso, né? Ao termo de um trabalho, há sempre um sentimento, é só um pensamento, né? Então seria isso, pessoal. E essa cópia eu posso conseguir aí desse prestação? Disponibilizando para os senhores na nossa página. Todo esse material vai estar disponível na nossa página, tá? Tá ok, pessoal? E podemos passar também, com certeza. Bem, ó, são 12h20. Vamos marcar aqui, ó, uma e pouco. Não vai lá. Apesar de aquela mudança do estatuto não ser possível, né, Magela? A gente não tem quórum para isso. Eu podia falar uma coisa sobre o estatuto? Pode. Porque eu vi várias falhas no estatuto que, mesmo que você for fazer futuramente uma alteração, existem erros ali, porque tem 2 ou 3 artigos falando a mesma coisa, só que um contraria o outro. Num artigo lá fala que pode fazer com a maioria. Com 1%, um a mais. 50% mais um, né? 50% mais um. Dois falam isso. E outro, só o último, que fala que tem que ser 2/3. Então não pode o estatuto Com alteração estatutária. Contraditório, né? É que está contraditório. O próprio estatuto está contraditório. Então eu acho que aí não tem base jurídica para falar se a gente pode mudar ou não. Aí vocês podem mudar o que vocês quiserem hoje. E pode até corrigir essa falha. Então vamos fazer isso, vamos trabalhar aqui hoje à tarde. Porque ninguém pode contestar dessa forma que está o estatuto.
Aí deixa fixa uma só decisão, custo de 2/3, que é o legal, né? O custo da uma reunião dessa, para mudar o estatuto, cada qual é muito alto. É muito alto, daí acho que nesse caso você para tem criar que uma ter outra absoluta. reunião para isso, a gente podia decidir hoje. Inclusive essa questão de maioria absoluta, eu sozinha, acho que estava na. Você se lembra, Souza? Quando o Zé Mário insistia, gente, nós vamos engessar o estatuto se nós mantivermos a maioria absoluta. Então podemos fazer um esforço concentrado. Porque onera demais. Agora a gente tem que ter todo cuidado, porque. Não, mas ninguém vai ter. Nós não temos ainda uma proposta de alteração do estatuto. Para anular. Eu digo assim, a gente tem que estar bem coerente em relação ao estatuto. Se nós formos alterar, nós deveríamos ter aqui uma proposta da diretoria da UFEMA, escrito uma proposta de alteração do estatuto, feita no gabinete direitinho, com calma. A minha preocupação, como eu sugiro pelo menos que altere, é que a gente corrija. não mexa nesse estatuto numa assembleia como essa, porque a gente vai ter uma assembleia própria para isso. Mas a gente não vai ter que é ordinária. todo mundo. Numa assembleia extraordinária você não pode alterar. Nós alteramos nas ordinárias. Essa aqui hoje é extraordinária. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados. Não, eu acho que não. A assembleia extraordinária é por motivo que você a convocou. Até esse item aí está polêmico. Ela tem na pauta dela, mas ela pode, Lá diz. Na fala também, pode ser feito na ordinária ou extraordinária. Está polêmico. Podemos alterar. Está polêmico. É nessa parte. Não, eu só peço. Mas ele pode estudar isso aí, ó. Na parte da tarde a gente deliberar. Não, beleza. Eu só peço a gente. Esse estatuto, na verdade, já foi alterado 3 vezes. Então, nós temos que facilitar nosso trabalho. E a gente tem que chegar a um consenso. Se fazendo isso com Mas ele pode dar uma olhada, na parte da tarde a gente deliberar. Essa cláusula aqui, que precisa dos textos, essa cláusula ela tem que ser modificada porque você não tem, porque a custo tem que garantir. Principalmente por causa das sabotagens que você tem aqui 2 terços. É verdade. 50% é mais fácil de reunir. Então, e como diz o doutorado, não existe maioria para contestar. Tá? Para você contestar, tem que ser contestado pela maioria. Então, eu acho que esse fórum aqui, para pelo menos modificar essa questão do terço, para 50% mais 1, porque ele é plenamente legítimo. Tem que ser pragmático, tem que ser prático. Pessoal, Aí eu não ia procurar os documentos, eu quero falar com você mais tarde. Viu? Valeu. Tchau. Vamos lá. Pessoal, já está 20 para as 3, né? Isso. Vamos adiantar aqui nossa reuniãozinha da tarde? Eu queria só dar um aviso aqui aos colegas a respeito da saída da van amanhã para o aeroporto, né? Então nós já temos aqui, vai ter uma van às 7h30 da manhã e umas 10 horas, tá? Então 7h30, o pessoal é Jean. As demandas. Pessoal, como a gente vai dar os encaminhamentos para a direção do CMBio, a gente vai fazer mais ou menos quer dizer, mais ou menos não, no corpo do documento que a gente vai apresentar e vai encaminhar ao IBAMA, seria as dificuldades que nós vemos nos nossos colegas e nossas que estão acontecendo, para que a gente mostre para a direção que a gente está pleiteando alguma coisa e está querendo melhoria das condições de trabalho. Então, eu acho que na verdade, a gente tem que ver, por exemplo, lá na fiscalização de tal estado tem 5 fiscais e 2 só que tem arma.
Então, quer dizer, para a gente poder acertar isso e mostrar para a instituição aonde que tem furo. Não que isso simplesmente vá ser, vamos só criticar a instituição, não é isso. Vamos fazer uma crítica construtiva para poder entregar e melhorar nossas condições. E vamos sugerir, vamos fazer sugestão. Claro. Só tem 3 armas, a gente dá sugestão. Não, lógico. Adquirir. O farda, eles vão, todo mundo está dizendo que vai ser comprado agora, daqui a 15 dias a gente já vai ter farda nova. Mas que tenha um auxílio farda, para que a cada 3 meses a gente possa ter. Então a gente vai sugerindo coisinhas assim. Na verdade a gente tem que falar o que tem hoje. Certo. Né? Daqui a 15 dias vai ter, não vamos contar muito com o ovo na galinha, né? Eu tenho uma sugestão, pessoal, referente a esse tema. Eu acho que, nós até já falamos em ocasiões anteriores aqui, eu acho que uma cobrança que pode ser uma coisa genérica é pedir à administração do IBAMA que ela faça cumprir o regimento interno da fiscalização, o RIF, onde, pelo menos está escrito no RIF, que a DIPRO e a CGFIS irão nos capacitar, irão nos dar condições de trabalho, e toda essa questão de capacitação, tiro, hoje a gente está vendo que nós temos que tirar do bolso para fazer o curso de tiro, tem o processo vem para Brasília, discricionário, o que diz respeito a validade do alto, do porte. O colega colocou, quem foi o colega que colocou o seguinte, que o nosso porte de arma não tenha vencimento, gente. Vamos supor, passou 2, 3, 4 anos, faça o psicotécnico, mas o porte está aqui, você precisa fazer o psicotécnico, faça o psicotécnico, entendeu? Agora, porque, imagine só o quantitativo de documento, de processo, a burocracia, tem 2 pessoas trabalhando, pelo menos no IBAMA, no IBAMA, tem 2 pessoas trabalhando no setor para analisar processo, confeccionar o porte de arma. Aí o cara faz N exigências, uma foto com data atual. Aí depois, quando ele emite seu porte, ele corta a data. Ué, para que a data? Então, quer dizer, são coisinhas que estão se pegando em picuinhas, em coisas pequenas, mas, porra, vamos otimizar o porte de arma. Ou é 5 anos para todo mundo, ou é 2 anos para todo mundo. É discricionário. Discricionário, vem cá, mas por quê? Para você é 5 anos, para o Souza aqui, não, está com a cabeça muito branca, só 1 ano e meio para você. Não existe isso, né? Então a gente tem que fazer um documento, acho que, partindo do princípio, que o RIP seja cumprido. Precisamos de quê? De capacitação e que descentralize o recurso aqui da sede, pelo menos para porte de arma, para capacitação de tiro, psicotécnico, que o pessoal faça lá, contratando um profissional credenciado junto à Polícia Federal, fulana, quanto custa? X para o nosso pessoal. Manda o dinheiro, acabou. Agora, passar por aqui, esperar Brasília, fornecer um curso aqui em Brasília, para o cara deslocar de lá para vir para cá, é um absurdo, né? Deveria ser eliminatória. Se você vai fazer um curso, por exemplo, de curso que eles fazem aí, tem gente, os caras já fazem curso, voltou sem aprovar, o cara veio para mim, quer dizer, vou dar um exemplo, eles não têm reprovar, mas eu dou tiro em Paraguai há 30 anos, lá há 30 anos, nunca vou pegar isso. Não sei se eu faria esse curso hoje aí, se eu passaria. Não com relação às outras coisas dentro do curso. O tiro não tem problema, mas as exigências que eles fazem. Então, acho que essa capacitação não teria que ser capacitação, não prova de eliminação. Sim, é uma coisa que a gente também... fala capacitação, não fala de eliminatória. Sim, é uma coisa do último curso de fiscalização que houve, nós até tentamos chamar os colegas, houve uma eliminação do pessoal que estava fazendo o curso de fiscalização, porque o colega não foi apto no psicotécnico. Eu falei, mas o pré-requisito para ser fiscal é passar no psicotécnico para portar arma, ou o cara assimilar uma situação e fazer um enquadramento. Aí falou que aí o cara passou no psicotécnico, ele foi para o stand de tiro, ele não tem condição, nunca usou arma, pegou arma e não passou no curso de tiro, está fora. Aí elimina o cara. Eu falei, o fiscal tem que ser um exímio atirador? Pô, não é isso. Acho que o principal requisito que tem que ter para o fiscal é o seguinte: ser um cara coerente e que saiba a situação, adequar a lei, a norma, que a norma. Eu acho que o requisito é esse. Mas aí mudaram tudo, deturparam. Eu também acho que nós temos que correr atrás disso. Requisito para ser fiscal não tem que ser exímio atirador, não. Nós tivemos um caso desse em Sergipe, Elias, no último curso. A colega ia trabalhar na área de comunicação. Ela queria estar na fiscalização para poder ir das ações, estar portariada.
ela não queria, porque ela é da área de comunicação, mas ela queria estar indo nas operações para fazer essa parte. Que quem trabalha no Pará sabe a importância que tem. Aí reprovaram ela no psicoteste e tiraram ela do curso. O teste para o porte de arma lá, o de tiro, a gente está fazendo no âmbito da Polícia Federal, que é aquele que tem a silhueta e aquele que tem as cores. A maioria passou no da silhueta normal e reprovou na cor, que são 4 quadrados, aí ele dá um determinado minuto e você faz a prova. Tipo assim, nós não precisamos exatamente desse último teste. Eu acho que seria só silhueta. Eu vou falar como que é feito hoje no Instituto Chico Mendes. Não é perfeito, mas eu acho que é a questão que resolveria junto com o IBAMA. Hoje no Chico Mendes a gente, para estar como fiscal, tem que fazer o curso, que todos os analistas que entram são obrigados a fazer o curso de fiscalização e são obrigados a ser fiscal. Isso é sine qua non para todo mundo. Todo mundo tem essa atribuição de fiscalização, mesmo que não a exerça. E o curso de tiro é um curso opcional, porque no Instituto hoje nós temos 2 carteiras de fiscal. A carteira com porte e sem o porte. Então, quem quer ter o porte de arma, o Instituto ele fornece, na academia de biodiversidade, ele fornece o laudo psicotécnico, onde a pessoa vai fazer o psicotécnico, e o curso de tiro. Tá? Inclusive, agora, hoje, nos cursos de tiro que estão sendo dados, estão dando, além do curso de tiro com arma letal, está dando curso de arma menos letal, que é gás, spray de pimenta, esses negócios. Por que não fazer, então, o curso da academia que vocês têm aqui? Temos. Eu acredito mas existe um negócio que é que é complicadíssimo no serviço público, que chama ciúme de homem. Ninguém aceita o que o outro está fazendo. Eu acho que a gente tinha que fazer um documento, tá? Na minha opinião, exigindo que a instituição cumprisse rigorosamente o que está escrito no regimento interno da fiscalização. Tá? É bem abrangente. Porque, sim, exatamente. Porque a gente tem que exigir que o RIF seja cumprido antes da pessoa ser vencida. Eu vou dar um exemplo. Nesse ano agora, no ano de 2013, vão vencer umas 400 carteiras de porte de arma do Chico Mendes. Esse ano, em 2012, já está sendo programado o curso para o pessoal ir lá fazer o psicotécnico e o curso de tiro, que já vai ser englobado a armas menos letais, né? Então, na verdade, eu acredito, e isso foi falado pela nossa diretora naquela videoconferência, não sei se você participou, né? Foi falado. E o então diretor do IBAMA falou que teria que mudar os conceitos dele, que isso era uma boa ideia, você começar a tratar esse problema na questão de arma preventivamente. Quer dizer, antes de vencer, o cara já tem que ter a instituição. Se ela cria a regra, ela tem que cumprir a regra. Porque, na verdade, o que eu vejo hoje no IBAMA? A instituição cria uma regra, você tem para fornecer o seu porte de arma, você de 5 em 5 anos, você tem que fazer um psicotécnico e fazer um curso de tiro. Só que ela não te fornece isso. Eu acho que a gente tem que pedir, Jean, eu não sei como é que a gente colocaria isso no texto, justamente isso. Já que ela exige que ela cumpra aquilo que está sendo exigido. Enquanto ela não cumpre, o servidor não pode pagar por um erro que não é dele, é dela. Eu acho um absurdo um servidor ter que pagar um psicotécnico. Eu particularmente acho que isso é um absurdo. Eu acho que a gente tem que fazer um documento e falar que os portes, que as validades só poderão vencer após a instituição fornecer aquele treinamento para o pessoal. Eu acho que a gente tinha que partir mais ou menos para isso. Porque daqui a pouco você tem que fazer um auto de infração. Meu amigo, cadê? Você mandou fazer seu bloco de auto de infração aí? A instituição vai querer que você faça um bloco, mande fazer um bloco, confeccione um bloco de auto de infração, sendo que isso é obrigação dela.
Nós tínhamos carteirinha antes, era na funcional. Porque o problema da funcional é que a gente não tem discriminado no cargo a atividade de fiscalização. Enquanto a gente não tem, a gente infelizmente sofre essa questão de ter uma carteira de fiscalização. Se a gente tivesse no cargo da gente a atribuição de fiscalização e o porte de arma, pronto, isso aí já resolveria. A gente não estaria nessa guerra de ficar vendo, não sei o que e tal. Eu sou muito a favor disso, tá? Agora, como compilar isso num texto, aí você tem a cabeça melhor que eu. A gente tem que avançar também no porte de arma sem determinado. Por exemplo, aposentou, aquele que quiser adquirir sua arma, ele continua, porque a vida toda combatemos um tráfico de alguma coisa. E aí depois de aposentar, ele fica frágil, não tem mais ninguém. Eu entendo isso. Eu acho que... Mas isso aí já é justamente isso. Se você tiver no seu cargo, você tem esse direito. Se você não tiver no seu cargo, se for uma portaria, você nunca vai ter esse direito. Porque a Glória está ali falando, tem o poder de polícia e o poder da polícia. Mas se você pegar outros órgãos, por exemplo, Receita Federal, aqui a descrição do cara que ele tem o porte de arma está no cargo dele. No cargo dele. Quando ele aposenta, ele continua com o porte de arma. Ele não está com aquela arma funcional, mas ele continua com o porte de arma e ele tem o direito de comprar a arma e usar a arma dele. Por quê? Porque aquela função está no cargo dele. Então é isso que a gente tem que brigar, é para regulamentar essas questões e colocar essas questões de atividade de fiscalização no nosso cargo. Você sabe que os técnicos têm o decreto do Lula falando que ela tem. Sim, mas é que está. Só que fala que tem que ter uma portaria. Exatamente. Enquanto a gente tiver atrelado a uma portaria, a gente vai estar tendo, infelizmente, teoricamente, puxar saco de chefe para continuar na portaria e ter essas atribuições. Acho que a gente coloca a questão cumprimento do rito no que se refere a fardamento e validade de porte de arma. Exatamente. E que seja fornecido pela instituição com pelo menos aí, um ano sugestão, antes. Aproveitando a sugestão, como sugestão para que não. Questão, descentralização de recursos para os estados, visando a contratação de serviços para a emissão do laudo de avaliação psicológica e curso de tiro e confecção de fardamento. Eu acho que você não precisa nem descentralizar, porque na verdade, o que o Chico Mendes faz? Ele não descentralizou, não vai para as unidades disso. Mas a gente tem uma academia que vocês podem fazer um convênio e utilizar. Quem usa muito lá é a... Deixa eu falar uma coisa. Você falou uma coisa interessante. Você falou uma coisa de ciúme de homem. Isso é interessantíssimo. Por exemplo, se você chegar no Pará, tem camarada que abre uma mala, tem 30 camisas, tudo novinha, cheirando a leite. E tem colega que está com os mulambos velhos trabalhando. Então, quer dizer, isso é um reflexo desse estar aqui em Brasília. Se tiver lá nos estados, a gente precisa de quanto? A gente precisa confeccionar um amigo, 5 para cada um. A gente centraliza, pode ser também. A demanda é melhor. A colocação do GE é pertinente porque, infelizmente, gente, como o Enio até citou numa situação aqui anterior, nós temos colegas do norte que estão desarmados, com armas já ultrapassadas, obsoletas, e nós temos aqui na administração central, quem está no ar-condicionado, com 2, 3 armas, ele escolhe a arma que ele quer. Então, é descentralizar sim. A realidade do IBAMA é outra. É descentralizar sim o recurso para pelo menos uniformizar o pessoal, capacitar o pessoal. Não a situação do Chico Mendes é uma realidade. Agora, como você falou do ciúme de homem, não vai haver esse convênio entre IBAMA e Chico Mendes. Nós sabemos muito bem que não vai haver. Ainda mais com a gestão que está aí, não vai haver. Então, é solicitar descentralizar o recurso sim, para capacitar o pessoal na conta. Sugestão, pegar leve nesse documento, porque quando lê um documento, tu como gestor, e vê o cara, que eu tô na cadeira de ler, que porcaria é essa aqui? Eu sou assim, sou gestora, quando eu pego uma porcaria assim, eu já vejo. A instituição te dá uma reciclagem. Mas se tem uma coisa, 2 anos, você precisa renovar. Não vai ter tempo com porcaria que só tá dando porrada. Daí pra frente, só Modera nessas palavras. A outra sugestão que eu vou ler aqui é o seguinte: os recursos devem estar disponíveis nos estados. Viu? Como é que ficou então, Zé? Vamos lá. Ficou cumprimento do RIF. A demanda, cumprimento do RIF no que se refere a fardamento e validade de porte de arma. Sugestão: a gente colocou pelo menos que eu vi aqui 2. Descentralização de recursos para os estados, visando a contratação de serviços
para o laudo de avaliação psicológica do tiro e confecção de fardamento. E a outra seria, os recursos devem estar, foi dito aqui também, disponibilizados no Estado para antecipar as demandas. Eu posso dar uma ideia? É unificar os prazos nas superintendências. Porque quando venceu um porte de arma na superintendência, não venceu o porte de arma 2 dias, venceu de todos os servidores daquela Mas aí superintendência. é um problema. Porque o curso de tiro e a avaliação psicológica é caro. É caro. Se a gente for antecipar isso, nós vamos gerar um valor absurdo. Por exemplo, hoje, está girando em torno de 800 pau cada fiscal, isso na melhor das hipóteses. Se a gente for antecipar, isso é dinheiro. Deixa eu te falar, você acha caro R$800 por fiscal? Quanto custa para um fiscal estar na Amazônia hoje? São 177 por dia por pessoa. Mas eles dão tanta importância a isso que até hoje são poucos os que têm essa possibilidade de ter esse recurso, digamos assim, tá entendendo? Para trabalhar. No Rio Grande do Norte a gente deve ter 1/3 disso, o resto vai com cara e coragem. Porque eu vou te falar, eu aposto o seguinte, a Glória está aí, não? Glória, a Malu está no Paraná, não tá? Tá. O porte de arma dela venceu esse ano. Ela vai fazer o psicotécnico dela agora lá no Amazonas. Para poder não perder a arma. Enquanto qualquer coisa aí, por quê? Porque ela tem conhecido dentro da vida. Isso é uma coisa isso é uma coisa horrorosa. Ela não está mais como chefe de DICOF, não, ela saiu. Mas ela conhece bastante o Luciano. Por isso que agora, gente, eu sou chefe de DICOF, eu tenho dinheiro para fazer a renovação. Presta atenção, não tem nada. Meu pessoal vai vencendo e a gente tem recurso, que é no PCCS, com recurso para ninguém lá no Ceará paga custo de tiro, custo de discoteca, não. A gente vai na academia, que é credenciado à Polícia Federal, e contrata nesse PCCS, uma psicóloga que está credenciada pela Polícia Federal. E hoje deve ter lá no Ceará 3 portos de arma aqui para ser renovado. Agora, a burocracia aqui é grande, a papelada é grande, mas depende de quem dirige a DICOF. Eu vou dizer a vocês, não existe falta de recursos, existe falta de projeto. É verdade. As pessoas não demandam do Estado aqui para cima. Porque na realidade... Isso não é problema, viu? Lá no Paraná, por exemplo, todos os fiscais, todos, sem exceção, são equipados com GPS, com computador, exatamente, com computador, com armas, com uniformes para frio, calor. Peraí, calma. Isso ele deve tirar do bolso dele para fazer. Eu quero saber o IBAMA. Foi projeto que foi feito e descentralizou dinheiro daqui. Depende da criatividade de quem está lá. Por exemplo, o IBAMA não tem. A gente vai no Ministério Público, negocia com o Ministério Público para fazer as transações penais, gente. Que é isso? E tem o Ministério Público que entrou também. Tem a Receita Federal, que você lá na ponta. Também. Se você ficar só esperando poder, não chega não. Vai exatamente. A Receita fornece material. Nós estamos sem armamento lá, e aqui não tem arma para mandar para lá. Mas na verdade, a arma de fogo é uma coisa. A arma de fogo ela é centralizada realmente na direção central. Mas isso não tem ainda aquisição de arma ainda, não comprar. Então é porque na verdade isso não é verdade. E isso aí existem servidores que têm 2 armas de fogo. Não, vamos voltar aqui então para o tema, que é o seguinte, tudo bem, no Paraná eles fizeram um projeto, a superintendência comprou o produto de frio, tal. Tem o GPS, porque conseguiram com a receita, mas nós estamos falando aqui do básico, gente, do básico. O que é o básico? É capacitação de tiro. O colega, nós aqui em Brasília, nós estamos aqui próximo a sede, nós temos que pagar do bolso o custo de tiro. Eu estou mentindo, Plínio? Não. Então, o Plínio agora mesmo, ele estava direto no norte, ele precisava da arma de fogo, porque a arma dele estava obsoleta, precisou de uma arma. Sabe o que fizeram? Falou, essa aqui é de trem, depois você devolve. Só que depois conseguiu reverter a pistola, entendeu? Nós estamos aqui próximos, então essa é a realidade. Wolfram, até com esse projeto sendo apresentado com antecedência e tal, no PENAPA, pode ser que consiga. Agora, só que isso não está disponibilizado para todo mundo, nós temos dificuldades. O colega da Bahia queria vir no encontro, o menino lá de Vitória, Oswaldo,
para fazer o psicotécnico aqui, só que ele já tinha agendado com a psicóloga para ele pagar R$150 ou R$180. Então, gente, nós temos que colocar isso aqui como se fosse geral para todo mundo. É o sentimento do pessoal, entendeu? Justamente. E o porte é institucional. Então tem que ser institucional, como reza o RIF. É como reza o RIF, gente. Fazer cumprir o RIF. Eu também acho. Vocês falaram que tem padronizado, independente se... Mas se aqui em Brasília não consegue... Lá em Mato Grosso, aí o chefe dele tem que falar com o chefe da cidade. Eu acho o seguinte, que o sistema deveria tomar pé da coisa, porque nós somos todos psicólogos, psicólogos, academia não sei de quê, das tantas, como é que está sua mente, seu coração, as urnas, beleza. Aqui tem um ponto. Sempre eu detonava lá de Brasília, da Bahia, para aqui para Brasília, falar com o Salve, né? O Marcelo. E aí, rapaz, o que foi que ferrou as urnas? Ah, muito processo, outra coisa aqui, me segura a peteca. Estamos lá na operação, lá na Bahia. Polícia Ibama e Polícia Rodoviária, dá uma ação foi feita. Encontrei Marcelo Salve, que ele nem conhecia pessoalmente. Bicho, foi que houve. Tá vendo nós aqui atrás de porra sem arma, bicho, ninguém tem arma. Mas adianta fácil, deixa eu voltar dos trabalhos. Beleza, adiantou, estamos com os postos, agora cadê as armas? Ele estava com quantas armas? Pelo menos eu vi uma no corpo e outra no, sei lá. Ele está na bolsa, então. E aí, estamos trabalhando, vamos lá pro Pará. Bicho, não, estamos com porte de arma, mas sem arma. Aí o que é que tu tem aí? Eu tenho uma 12, e tu? Teu revólver não leva. Teu revólver é particular, tu não leva, porque se algo acontecer, vamos voltar àquela época lá do Rio Grande do Norte, vai pra ser lá em Rio Grande do Norte, então não leva. Ah, mas não leva, parceiro. Se tu levar, tu vai ser. Você essa 12 é de quê? Da restituição, então você leva ela. Então, nós estamos aí sem arma. Então, a desculpa que a superintendência tem que fazer pra gente é que aqui em Brasília estão comprando arma para atender a necessidade das unidades que está sem. Tá, eu acho que a gente pode fazer um documento. Ou seja, recolher as armas velhas, dizendo que vinha a nova, mas antes tivesse aguardado as velhas aqui e tivesse uma velha aguardando a nova chegada. Eu acho que a gente tem como fazer um documento assim, servindo informação ao cidadão, não sei se isso é reservado ou não, sinceramente não sei, para saber o quantitativo de fiscais que o IBAMA tem e o quantitativo de armamento, de armas curtas que ele tem. E com isso a gente pode questionar por que justifica estar faltando uma arma para o colega. Sendo que eu tenho certeza hoje que a gente tem mais arma do que gente. Paralelo, nós podemos fazer isso no paralelo, mas acho que o documento aqui tem que ser daquela forma mesmo que o Jean colocou. Isso, eu estou achando que a Anfema, de fato, ela tem que fazer esse trabalho, pedir isso a dia para vocês formados, para a gente ter essas informações até para a gente trazer para a discussão. Mas eu concordo com o Fran, lá no Rio Grande do Norte também, a gente, através do Ministério Público, a gente conseguiu máquina fotográfica, GP, tem toda essa possibilidade. Né? O que acontece é que a gente tem que trazer para DIPO as nossas demandas reais. As possibilidades, elas são articulações locais. Não é uma regra, tá entendendo? Então a nossa demanda, se nós precisamos de armamento, de GPS, essa é a demanda que nós temos institucional. Nós podemos sim arranjar isso no Ministério Público, através de transação penal, é tranquilo. Mas nós temos uma demanda. E essa demanda ela tem que ser sanada institucionalmente. É com isso que nós contamos, não é verdade? Se a gente for facilitar a vida desses caras, sabe o que acontece? O cara diz, rapaz, não. E isso já aconteceu muito com a gente, não. O Rofran sabe disso que aconteceu com ele. Pô, o Rofran tem 2 barcos lá, que ele trabalha, tá entendendo? Acaba penalizando o cara porque o cara se esforça mais do que os outros, tá entendendo? Então essa é a grande verdade. Vamos trabalhar em cima das nossas demandas. O que a gente precisa? Por exemplo, podemos focar aqui em questão de EPI. Arma de fogo é uma EPI. Tá entendendo? Exatamente, mas podemos ampliar isso para colocar. Nós não temos nada, cara. Luva, máscara, capacete, tanta coisa. Fiscal. Como? Acontece um acidente com o fiscal. O fiscal sofre um atentado. Eu imagino assim, isso é algo que a gente vai discutir aqui. Tá certo? Por exemplo, nós temos uma proposta, o chefe de casação tem uma proposta da seguinte forma. Eu vou ler para vocês uma das 31 que nós fizemos agora. Estabelecer plano de emergências institucional, regulamentando no RIF ou portaria própria aos agentes de fiscalização no caso de acidentes, atentados e outros casos. Porque o nosso agente, ele sofre atentados e não tem nada que dê segurança para ele. Ele sofre um acidente, não está trabalhando, ele te vira. Aí, viu, eu queria trazer isso para assim, isso aqui é o nosso fórum. Isso é classe.
Então, GPS, máquina fotográfica, condições de trabalho, não sei o que, sei lá. Aqui é nosso, aqui nós estamos, aqui é classe. Você pode fornecer isso? Posso. Inclusive, isso foi uma das primeiras propostas que foi colocada na criação, quando estava no primeiro embrião da criação da FEMA, lá no Rio Grande do Sul. Se o Leilão estiver aí, que não me deixe mentir. Isso aqui é bem antigo, mas da época lá. Aí, ó, então. Por isso que eu achei, foi a primeira proposta, era essa questão. A gente não tinha segurança nenhuma de campo. Entendeu? Então a FEMA eu achei até que fazia parte. Eu acho que a FEMA devia lutar outra coisa. Aqui, ó, fortalecer a política de recursos humanos, criando ação voltada aos agentes federais, sobretudo lotados na Amazônia, legal, e áreas consideradas de difícil lotação. Esse camarada merece ter um tratamento específico. Aquele cara que está lá, ele passou no concurso, foi para lá, ele é um agente também. E ele vai lá sem incentivo nenhum. Aí nós a classe, nós deveríamos lutar por isso. Ô França, só para complementar, voltando à fala de Leilândia de ontem, né, porque ela disse que em algum tempo a FEMA esqueceu esses objetivos. Eu acho que está muito que na hora de a gente retomar isso aí e encampar. Tá entendendo? Está mais que na hora disso, porque pertinente até hoje. Lê aqui pra gente, ô Fran, chega pra cá. Vou lendo aqui. Não, mas vem. Aí eu fico Fica encabulado. Aqui na sala não precisa ligar o microfone. Fornecer uniforme anualmente, considerando as diversidades climáticas e especificadas em cada região. Toda corporação tem um uniforme, depende da região. Nós recebemos coturno, cara. Está entendendo? E não tem um cavagodo como eu usando coturno, né? Como o cearense vai usando um chapéu igual o chapéu lá do Gado do Sul. Cada um tem a cabeça chata. Eu uso essas botinhas aqui, ó. Ou tem a cabeça pequenininha. Aí deixa a gente alejar. Fortalecer a carreira de especialistas em meio ambiente, especialmente aos agentes ambientais federais, considerando adicional de penosidade e zona de fronteira e gratificação de atividade de fiscalização ambiental. Eu acho que a gente poderia encampar essas coisas. Padronizar a estrutura hierárquica e administrativa do IBAMA com vista a cumprir o regimento interno, inclusive as superintendências criando uma identidade nacional que nós não temos. O agente fiscal não tem, só tem identidade se for porte de arma, prevendo gratificação para todos os responsáveis pelo setor de fiscalização. Os caras estão tirando o IAS de quem toma conta de fiscalização, aquele troço todo, estão descaracterizando a fiscalização. Isso é luta de classe. Ninguém quer. Todo mundo quer. Só falar uma coisinha aqui, ó. Todo mundo quer. Os vigilantes, viu? Os vigilantes, tem a carteira nacional do vigilante. Por que o fiscal do IBAMA não tem a carteira nacional? Identificação nacional. Todas essas colocações suas são pertinentes. Eu acho que nós podemos sentar e elaborar esse documento para ser encaminhado, juntamente com essa que nós começamos a escrever aqui, para ser... Pronto. Nós encaminharmos... Estou passando aqui para vocês que, ó, isso aqui foi coisa que nós discutimos. Nós reunimos fora o PNAP, dizendo, olha, precisa isso aqui. Sim. Precisa definir isso aqui. Tudo que você porque falou todos nós aqui envolve toda a situação. E eu digo a vocês, olha, o planejamento, para quem não participa desse planejamento, talvez seja o mais avançado que tem. O IBAMA chega e diz, eu tenho tantos milhões, vamos planejar. A prioridade é essa. Cada estado já chega dizendo o seguinte, olha, eu tenho tantos agentes, eu posso estar com meus agentes tal dia em tal canto, posso deslocar. E eu vou dizer a vocês, eu não sei se no Ceará, a gente não deve ser melhor do que eu sou, tenho certeza. Não falta recurso. Eu chego no dia 15, parabéns. Eu chego no dia 15, mas todos os estados, mas isso é aberto para todos os estados. Mas minha Bahia está ferrada. Mas olha só. Eu não, porque tem mulher aqui. Olha, dia 15 do mês, eu entro no Cicafi, pego a operação, confirma aquela operação que foi planejada. Dia 29, o pessoal aqui em Brasília abre o sistema, entra em contato com a gente. Dia 3 ou 4 nós temos recurso. Quem é do IBAMA sabe disso. Nós nunca tivemos recurso em janeiro. Verdade. Hoje você tem no dia 5 de janeiro. Depende de quem tem pessoal para trabalhar. Agora,
Gente, depende muito também de quem está lá na frente, quem está lutando, quem está em contato com os caras. Você sabe ainda como é que são as coisas. Quem não é visto não é lembrado. E aí é uma coisa que tem muita pessoa que entra classe. Se você cuidar do bem-estar dos agentes, você não tem um trabalho. Você não tem a turma para trabalhar. Mas isso está acontecendo aí agora. Tem estado que nem confirma, ninguém faz nem relatório. Aí você vê, chega numa reunião em Brasília, o estado do Ceará é o terceiro ou quarto em ação. Eu tenho certeza que não é. É porque os outros não fizeram relatório. Ninguém tem costume de prestar conta. Está entendendo? Mas a coisa está funcionando, mais ou menos assim. Esse é o plano que está funcionando. Hoje nós sabemos que dia 6 de dezembro, nós vamos nos reunir lá na academia do ICNBio, em São Paulo, do dia 6, do dia 4 ao dia 13, para fazer o planejamento. Está lá o pessoal do Prédio Fogo, o pessoal da emergência, o pessoal da fiscalização, e se chama todas as diretorias para dizer o que é que precisa dar aqui. Isso é o planejamento que nós temos. Nós estamos voltando aqui mais ou menos é o seguinte, realmente, o Ceará, talvez com essa questão do planejamento, mas a realidade das outras superintendências, Bahia, o DF, que eu trabalho no DF, não existe essa disponibilidade, eu não vejo isso aqui no Distrito Federal, não vejo. É porque você está aqui dentro, né? Você está aqui dentro, o planejamento está centralizado. Por isso que a gente fala que isso é uma questão de gestão. Só um pouco. Em Roraima, até a Operação Salmo, nós estávamos com toda a programação no sistema e acontecia exatamente como está acontecendo no Ceará. Recurso para Roraima não foi o problema. O que é problema em Roraima é falta de equipamento. Começando, GPS, máquina, falta do pedido? Não é, porque a gente vive pedindo. O contrato dos carros não contempla, não sei na região de vocês, mas na nossa lá, não contempla lavagem. Se você quiser andar no carro limpo, você tem que lavar. Não, em canto nenhum contempla. Isso é o cúmulo do absurdo. Vai encher o contemplo. É o cúmulo do absurdo o contrato dessa natureza. A Locavel não. É o da Locavel. É da Locavel, não, a Locavel não contempla não. É o cúmulo do absurdo, você tem que estar tirando dinheiro do carro para lavar. Porque lá é outro sem contrato, contar um pneu que você põe, uma peça que quebra lá no mato. Se você quiser voltar rápido, você tem que tirar do bolso. Isso são as nossas dificuldades lá. Pois é, eu acho que o Jean falou aqui, e o que o Fran a gente contempla aqui, acho que atende a proposta, a reivindicação lá junto à direção. Informar que em reunião ocorrida no tempo. Sim, citar, fazer todo aquele histórico para entrar. Acho que agora a gente tinha visto esse negócio dessa necessidade, eu acho que isso fechou basicamente naquele documento com o Fran ali. Agora é colocar ver o que a gente tem na pauta, era a questão de votação do... Não, vamos só... Magela, podia fazer aquela apresentação das eleições, né? E passar para o pessoal a cópia do material das eleições, que em novembro, nós vamos ter eleição, tanto no Estado para o representante, né? As eleições da associação, e a eleição para a diretoria, né? A nova eleição. Então, Magela vai... O material está aqui, viu, Magela? Qual é o próximo ponto da pauta, Elias? Oi? Qual é o próximo ponto da pauta? Então, nós vamos só fazer a apresentação aqui, Leilani, a respeito das eleições, só para disponibilizar o pessoal, e nós vamos botar esse material no pessoal, porque ele tem que nortear, vai ficar faltando talvez só o modelo de ata, mas depois vamos passar no meio de todos.